Olá, tudo bem? Então, nós estamos aqui para mais um programa Palavras de Luz, com a sua presença sempre muito preciosa, rogando a Deus e a Jesus que nos ampare, que nos ilumine, para que seja um encontro muito positivo. Eu gosto sempre de dizer que palavras são gestos simples, mas que podem ser aquela semente que vai fazer a diferença entre uma boa ou uma má decisão. A escolha é nossa. E hoje nós escolhemos falar de um tema que eu intitulei A Mensagem de Cada Um. Naturalmente que nós podemos deixar mensagens ao longo da nossa estrada positivas, também podemos deixá-las negativas, vai depender daquilo que está no nosso coração. A gente cumprimenta cada um de vocês com desejo sincero de que seja uma partilha muito boa, que nós aprendamos juntos e que esse propósito que nos trouxe a essa existência, porque cada um de nós tem um propósito, seja muito bem aproveitado. Seja muito bem-vindo a mais um programa Palavras de Luz, de responsabilidade do Centro Espírita Bezerra de Menezes, Caratinga, que fica na rua Cifrônio Miranda, número 74, e vai ser um prazer imenso receber a cada um de vocês. Temos palestras todos os sábados às 19h30. Façamos então a nossa prece, rogando a Jesus, o amoroso amigo, que nos sustente, que nos ilumine, que nos ampare, que cure as nossas feridas internas e externas, fazendo-nos melhores trabalhadores onde nós estivermos. Que o programa de hoje seja muito abençoado e que as palavras sejam luz em nossas vidas. Amém. Como nós gostamos de utilizar o texto do Livro dos Espíritos para a gente ir aproveitando o que tem neste manancial, nós escolhemos, em consonância ao tema que nós vamos desenvolver, a questão 905, que faz a seguinte pergunta: certos autores publicaram obras muito bonitas e de grande moralidade que ajudaram o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não se aproveitaram. Como espíritos, lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? Vejam bem que aqui considera que a obra foi moralizadora, foi uma obra boa, mas na vida pessoal aquele autor pouco fez nesse sentido. A resposta é: a moral sem a ação é a semente sem o trabalho. De que serve a semente se não fazeis frutificar para vos nutrir? Esses homens são mais culpáveis, porque tinham inteligência para compreender. Não praticando as máximas que deram aos outros, renunciaram a colher os frutos. Acho que alguns de vocês já ouviram uma expressão assim: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então, um escritor que tenha essa sabedoria, essa ciência do que deve ser feito e lança isso numa obra, alcança pessoas, ele deveria ser também o exemplo máximo dessa sua teoria. Não sendo, ele é mais culpável aos olhos de Deus, ou seja, a contabilidade da vida, do que alguém que não sabia e não fez, né? Então é um risco muito grande quando nós lançamos regras para os outros e não as cumprimos, ok? Então, meus irmãos, de uma certa forma, isso vem de encontro, né, ao nosso tema, a mensagem de cada um. E vamos aproveitar no livro Caminho, Verdade e Vida, que a gente já teve a oportunidade aqui de trazer outras mensagens. A lição número 175, intitulada Cooperação. E ela é baseada no capítulo 8, versículo 31 de Atos dos Apóstolos. E ele respondeu: como poderia entender se alguém não me ensinar?
Esse versículo, ele está incluindo numa passagem do encontro entre o apóstolo Filipe e o eunuco egípcio. Os eunucos eram escravos de categoria, eu disse egípcio, né? Etíope, eunuco etíope. Então, eles normalmente estavam a serviço dos imperadores, dos soberanos, né? Reis, por aí vai. Então, ele estava numa estrada, Filipe se encontra com ele e, tipo assim, faz uma cobrança, né? Sobre o entendimento do evangelho. Ele fala assim, mas se ninguém me ensinar, como que eu vou saber? Vejamos, vamos prosseguir aqui na nossa leitura. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que seja interesse mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que por sua vez fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis, ou seja, Jesus não deixou nada solto, estava tudo interligado. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. Gaza, né, meus irmãos? Oremos por Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entraram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, além do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe ia a pé. Então, nesse texto aqui da cooperação, e nós estamos falando de um homem simples, os seguidores de Jesus eram na maioria pescadores, Filipe não fugia a essa regra, e que uma vez que o Cristo havia sido crucificado, eles foram conclamados a sair em campo, falar do evangelho a toda criatura. Essa era a ordem do Cristo, ide e pregai a toda criatura. Então, ele é convidado por um anjo a fazer um trajeto solitário. Normalmente os apóstolos iam de 2 em 2, mas Filipe foi convidado a fazer uma travessia solitária de Jerusalém para Gaza. A gente pode olhar, hoje é muito fácil, você vai ter carro, você vai ter inúmeros meios, mas quando se vai a pé, né, nós demoramos muito a fazer os nossos trajetos. E além dos perigos da estrada, né? Então, Filipe
é convidado a fazer esse trajeto e ele encontra ninguém menos do que o responsável pela administração dos tesouros de uma soberana. Então, era um eunuco, mas ele não era qualquer um eunuco. E ele estava lendo sobre o Evangelho, mas ele não entendia quase nada. Então, Filipe senta com ele e ele fala: como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? Quantas pessoas será que nós estamos encontrando pela nossa vida, às vezes até dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na rua, na escola que a gente frequenta, no clube que a gente também está frequentando, que a pessoa está lendo o Evangelho ou está lendo uma outra obra de cunho religioso e não está tendo a interpretação clara. É nossa obrigação tentar esclarecer, não impor. Não se impõe conhecimentos. Nós estamos num campo de convivência em que o respeito deve ser a base de todas as conversações. Diálogo é um caminho de mão dupla. Vem e vai. Ninguém impõe ninguém. Nós podemos convencer, esclarecer, orientar. Impor, jamais. Esse Jesus, falou assim: você quer vir após mim? Toma tua cruz e siga-me. Ele não falou: toma tua cruz e siga-me. Ele falou: se quiser vir após mim. Ou seja, é uma decisão pessoal. Ninguém é obrigado a ser isto ou a ser aquilo. O que deve cada um buscar é ser hoje melhor do que ontem. E este é um processo quase solitário. Quando nós falamos do deserto, nós estamos falando disso. Aquele trajeto que você faz sem a participação de ninguém. É como na escola íamos ao quadro negro. Ali você não tinha muita chance de dar uma piscadela na carteira do lado ou um coleguinha dar uma soprada. Não. É você e a circunstância. Né? Então, quando nós estamos analisando a própria existência, nós estamos, nesse momento, num projeto pessoal, inalienável, intransferível de aprendizado, de autoavaliação, para saber para onde a gente está indo. E onde a gente deixa a nossa mensagem. E que mensagem que nós estamos deixando no mundo? Qual é o legado quando nós passarmos para o outro lado da vida e alguém disser: conheci muito fulano. E o que eu me lembro dessa pessoa? Uma pessoa irascível, uma pessoa que não perdoava nada. E era bom pensar nisso? Não. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai ser esquecida rapidamente. Porque o nosso nome em livros, os livros estão fechados. Os cadernos, as anotações, os registros estão fechados. A nossa marca viva é no coração daqueles que habitaram conosco. Aí você pensa assim, vamos falar, de fulano de tal. Conhece fulano? Sim, pessoa simples, humilde, disponível, boa de convivência, maravilhosa. Nunca vou esquecer, às vezes um detalhezinho, nunca vou esquecer isso que fez por mim. Nunca vou esquecer a palavra que me deu na minha hora difícil. Esta é uma mensagem boa. E por falar em mensagem, hoje está sendo lançado o filme Os Mensageiros. É uma obra baseada no segundo livro da série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que é composta de 13 livros. Se você ainda não leu, procure ler. Começa com o livro Nosso Lar, vem depois Os Mensageiros e, na sequência, Missionários da Luz. Não vou falar de todos, porque a gente acaba perdendo aí, né? Vamos falar desses 3. Um que já foi, livro Nosso Lar, esse que está sendo evidenciado agora, que é Os Mensageiros, e, na sequência, Missionários da Luz. Livros que nos enriquecem, que nos fazem
como é que eu vou dizer? Olhar de novo para os nossos propósitos. O que a gente está fazendo aqui? Esse tempo que nós estamos consumindo o oxigênio do planeta está sendo útil para quê? Quais são as pegadas que nós estamos deixando na estrada? Falando especificamente do livro Os Mensageiros, é uma obra que fala do compromisso da espiritualidade em formar os trabalhadores que vêm à Terra para iluminar as consciências. São somente espíritas? Não, não. Nós estamos falando de espíritos que vêm à Terra para ajudar na evolução do homem e, consequentemente, do nosso planeta. Precisamos de trabalhadores mais comprometidos com suas tarefas. Precisamos de bons professores, bons advogados, bons médicos, bons médiuns, bons palestrantes, bons políticos, porque havendo pessoas bem preparadas e conscientes desse preparo, honestas no entender que nós estamos aqui fazendo uma tarefa que é pequena, porque ela é na medida da nossa capacidade, mas que ela compõe uma obra maior, e essa obra é de Deus. Nessa linha de pensamento, todos nós vamos cooperar para um mundo melhor. E é isso que eu quero lhe dar quando eu falo da mensagem de cada um. A sua mensagem pode ser completamente diferente da minha, mas todas elas precisam impactar o seu meio. E é assim, meus irmãos, que nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje, refletindo sobre a cooperação, sobre o resultado das nossas ações para o outro e para nós mesmos, porque nós precisamos nos nutrir daquilo que nós oferecemos para o outro se alimentar. Se não for assim, ela não vai trabalhar eficientemente, mas o tempo é de Deus e Ele está sem pressa, Ele não precisa se apressar em nada, quem precisa se apressar somos nós. Deus abençoe cada um de nós. Se você puder, vá ao cinema, assista ao filme Os Mensageiros e depois escreve aí nos comentários o que você achou dessa obra. Leia o livro, aproveita e leia esses 3 nessa sequência: Nosso Lar, Os Mensageiros e Missionários da Luz. E fala pra gente aí o que você achou. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, muita paz no seu coração. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal do YouTube, nós temos no Instagram e no Facebook, Sebem Caratinho. Muita paz, Deus nos abençoe.